Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Farmácia do curso técnico de farmácia. Meu nome é Bruna. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então tá. Hoje nós vamos ter uma aula sobre os aspectos gerais e a importância da legislação para a prática profissional. E eu fiquei sabendo que uns aluninhos não quiseram fazer os trabalhos. Não fizeram, não entregaram alguns. Vocês precisam de nota, meus bem. O único jeito de eu dar nota para vocês é assim. Eu não queria que o sistema fosse baseado em nota, mas é o que é, né? Então façam tudo. Quem não fez a prova... Oi. Não entendi. Pintei. Pintei, eu fui para um casamento, aí eu tive que arrumar, né? Ficar... Fui madrinha, daí tive que ficar mais arrumada, né? Então, gente, a última tarefa que eu passei para vocês foi a de vocês darem uma olhada no conselho de farmácia. Vocês deram uma olhada? Não, né? Tá. Aham. O conselho de farmácia, gente, é onde vocês vão, se vocês continuarem como técnicos de farmácia ou virarem farmacêuticos, enfim, é onde vocês vão ter apoio, é onde vocês vão encontrar, onde vocês vão ter a carteirinha de técnico, porque o conselho emite para vocês. Porque o técnico ele está dentro da legislação da farmácia. Ele não é igual ao auxiliar de farmácia. O auxiliar de farmácia é um cargo mais baixo que não tem relação com o próprio conselho de farmácia. Vocês técnicos já têm, o técnico já tem. O técnico está sempre um cargo mais alto de auxiliar ou coisa do tipo. Ele está junto ao farmacêutico, trabalhando. Porque ele tem conhecimento, o conhecimento que vocês estão tendo agora. O auxiliar de farmácia não passou por isso. Então é importante a gente estudar um pouco da legislação que aborda a saúde. Porque a gente tem diversas atribuições e diversas partes, ética, profissional, tudo que envolve o nosso trabalho junto às pessoas, tá? Por exemplo, o que acontece quando um profissional da saúde comete um erro? Seja o que for esse erro. Por exemplo, deu uma medicação errada para o paciente, que eu veio com uma receita e ele passou a medicação errada. Dentro da farmácia hospitalar, ele dispensou errada a medicação. Ou se for um médico, esqueceu o gás dentro da pessoa. Quando comete um erro, o que acontece com os profissionais de saúde? Bom, no geral, porque o profissional de saúde, no geral, ele não pode cometer determinados erros.
Ele está lidando com pessoas, com vidas. Alguns erros são menores, alguns erros são bem maiores. O que acontece com um profissional de saúde quando ele comete um erro é que vai ter uma legislação já pronta para isso, já prevendo isso. Essas legislações, elas podem ir desde homicídio doloso, culposo, se for alguma coisa muito grave que aconteceu num hospital, a morte de alguém, até você perder o seu direito de atuar. Você pode ir preso, por exemplo. Não é o caso de vocês, a não ser que vocês, por exemplo, tomem o lugar do farmacêutico, que ele mande vocês fazerem alguma coisa que ele deveria fazer. Só que, na verdade, vocês não vão ser presos. Quem vai ser preso é ele. Vocês provavelmente vão ter que responder por um erro. Tá? Vocês vão para a justiça responder por um erro. A legislação da saúde, assim, se a gente conceituar ela, é a reunião de todas as regras e orientações que direcionam a atuação dos profissionais de saúde. Quando a gente entra numa faculdade de saúde, a gente vai não só aprendendo as legislações, como a gente vai sendo treinado para cumpri-las. No meu caso, que sou biomédica, eu tenho um treinamento instintivo. Por exemplo, encontrar uma pessoa passar mal na rua, meu treinamento é instintivo de ajudar. Aqui no trabalho, aqui em tudo, de prestar socorro a essa pessoa até que alguém com mais, que chegue o SAMU, que chegue, né, alguém com mais aparelhagem, tudo. E também saber os meus limites. O que eu posso, o que eu não posso fazer para essa pessoa. Eu tenho que fazer os primeiros socorros, mas eu não posso passar disso. Por exemplo, fazer um procedimento no meio da rua. Eu tenho que esperar o SAMU. Eu não estou ouvindo direito vocês agora. Tá meio baixo, Verônica. Então, eu não posso fazer procedimento no meio da rua. Exemplo. Agora está muito alto. Se a pessoa sofreu um acidente de carro, caiu e tem um corte, eu posso estancar o sangue, eu posso se manter a pessoa na posição que ela está, eu não devo mover essa pessoa, eu já sei isso por legislação e por conhecimento, né? A gente não move a pessoa que está ali, foi atropelada, porque a gente pode tirar alguma coisa do lugar. Por exemplo, se ela tiver com o pescoço comprometido, ela pode quebrar, a gente pode terminar de quebrar o pescoço dela. Então, ela tem que sempre ficar parada ali. A gente tem que isolar a área, não deixar ninguém encostar. Eu posso estancar o sangue, mas eu não posso chegar e dar ponto nessa pessoa porque está muito feio. Ou tentar movê-la de lugar. Tudo isso é contra a legislação. Eu tenho que esperar as pessoas que vêm com o SAMU, com a maca, com tudo certinho para poder colocar no pescoço da pessoa aquela aparelhagem para segurar, colocar ela na maca, e então ela vai ter um procedimento lá dentro da própria ambulância. Começa ali. Então, a gente conhecendo essas regras, a gente fica mais seguro, mais confiante, a gente consegue exercer o nosso trabalho sem problemas, conhecendo nossas atribuições e nossos limites. Porque se a gente passar desses limites, a gente responde por eles.
Então, o Conselho Federal de Farmácia é o que vai ter as regras aplicáveis ao técnico de farmácia. Por isso que eu pedi para vocês darem uma lida e para vocês verem o conselho e a carteirinha do conselho que vocês poderiam ter. Tá? Então, de forma geral, todo mundo pensa que a gente sabe a lei também completa, né? A gente não sabe. Eu sei a lei que se aplica à minha área. Eu sei a lei que se aplica à biomedicina. E a lei que se aplica à farmácia, porque eu sou mestre em farmacologia. Então, quando eu tive que estar na farmacologia, no laboratório de farmacologia, existe uma série de leis e regras, principalmente éticas. A gente trabalha com animal. Então, existe a ética para trabalhar com animal. A gente não pode trabalhar assim, pegar quantos animais quiser, quando quiser. Não, existe toda uma ética para trabalhar com animal, toda uma legislação para trabalhar com animal. Eles têm que ter, por exemplo, no laboratório, um ambiente só para eles, com a temperatura ambiente sempre. A luz tem que ficar ligada 12 horas, desligada 12 horas, no horário certinho. Então, para isso já tem um timer. Eles têm que ficar em caixas com o máximo 5 animais para não dar problema. As caixas são grandes assim. Eram camundongos, então eles tinham espaço. Tem que estar limpo todos os dias. Eles têm que se alimentar todos os dias. Ele tem que ter água disponível à temperatura ambiente. Porque se você não cumprir todas essas legislações, você é multado ou preso. No caso da UFPR, claro, estava tudo dentro da legislação. Até, inclusive, a manipulação do animal e a eutanásia do animal. Tem que ser feito dentro da ética. O animal não pode ser torturado, não pode sentir dor, ele não pode nada disso. Então, quando ocorre a eutanásia é por injeção letal. Então, a gente conhece bastante da nossa própria área. Isso é normal. O direito está permeando a gente o tempo todo. Mas eu consigo falar com vocês de várias outras áreas de conhecimento do direito, mas com muito, muito raso. Porque eu aprendi durante a faculdade, mas assim, muito raso. Só da minha área mesmo. Isso é normal, tá? Exemplo, aqui, a legislação de saúde. O farmacêutico que atua na farmácia hospitalar, tem alguém aí que atua na farmácia hospitalar ou quer? Bom, ele não vai saber a legislação de como conduzir no laboratório de análises clínicas, que é uma coisa que eu sei porque está dentro da biomedicina, né? Não é a minha área, mas eu sei. O enfermeiro que, por exemplo, atua rotineiramente na assistência de adultos e provavelmente terá dificuldade de acompanhar um paciente de uma UTI neonatal. Porque se ele atende adultos, é completamente diferente de atender crianças. Completamente diferente. As crianças elas têm acessos muito difíceis na veia de pegar. A medicação tem que ser pouca. A forma como a gente mexe na criança, o que ela tem, é muito diferente. Então, as pessoas têm um preparo para trabalhar com crianças ou bebês que é específico da pediatria, ou quem vai trabalhar com isso. E o técnico de farmácia, que sempre trabalhou lá na farmácia comercial, vai ser muito difícil dele conhecer a legislação da indústria farmacêutica. A legislação da indústria farmacêutica é completamente cheia dessas questões éticas que eu falei.
Ética com animal, ética com ser humano, ética com o trabalho em si, como se portar no laboratório, o que usar, etc. Então, isso vai depender bastante da área que vocês vão atuar. Só que algumas coisas elas vão ser meio que básicas, tá? É sempre a gente tem que observar os preceitos éticos da nossa profissão. Vocês têm uma noção da ética em farmácia? Da ética na perícia criminal. O que vocês acham que se aplicaria a ética na perícia criminal? Oi? Onde vocês acham que se aplicaria a ética na perícia criminal? O que é ética? Exatamente, gente. Ética é uma questão de comportamento. Exemplo, vocês estando conversando enquanto eu estou aqui falando, não prestando atenção ou fazendo barulho, etc e tal, é antiético. Porque eu estou aqui na posição de professora e vocês não estão respeitando a minha posição, vamos dizer assim. Assim como seria antiético se eu não respeitasse a posição de vocês. Se eu fosse grossa com vocês, se eu encostasse em vocês, se eu batesse em vocês ou qualquer coisa desse tipo. Vocês têm que pensar que ética é um conceito amplo de comportamento social. De o fazer o correto naquele momento e naquele trabalho. Igual eu expliquei para vocês agora sobre a questão de fazer o correto com animais. Então, se eu não posso encostar em vocês, não posso fazer nada do que se fazia antigamente, que batiam em aluno, que faziam essas coisas, é totalmente antiético da minha parte, é antiético da de vocês não respeitarem a minha presença em sala, porque a minha presença em sala é a presença maior, vamos dizer assim. A minha é a da Verônica. É a posição maior em sala. Tá? Mas isso é ética. A ética, e depois eu explico ela com mais detalhes para vocês, porque a ética se aplica a muita coisa. Mas é sempre um comportamento social voltado a um posicionamento, a uma questão. E na perícia criminal, por exemplo, o que seria antiético? Eu pegar uma prova e destruí-la. Ou eu esconder essa prova, ocultar essa prova. Ou eu não fazer a perícia corretamente nessa prova. Não recolher os dados corretamente lá, no ambiente de trabalho. No ambiente de um homicídio, que seja. Não respeitar o cadáver. Se for uma cena de homicídio. Tudo isso entra em ética, pessoal. Ética é uma forma de se portar. Pensem assim. Mas depois eu trago uma aula sobre ética bioética, que é a ética da saúde. Tá? Então,
Essa é uma das mais importantes das legislações, porque se você não cumprir com os preceitos éticos da nossa profissão, você pode ir preso, pode ser indiciado. Quando um médico negligencia, por exemplo, um paciente e deixa ele falecer, é antiético, no mínimo. Porque ele jurou que ele estava ali para salvar vidas. Não é só antiético, como é crime. Então, ó, se em algum momento vocês precisarem, se vocês precisarem entender mais sobre a área de vocês, se vocês precisarem de apoio, alguma coisa aconteceu e tem algo que vocês precisam da ajuda da lei, é o conselho de farmácia que vai ajudar vocês. Ele vai agir e vai verificar o que aconteceu. Ele vai estar do lado de vocês, enquanto profissionais, para poder apoiá-los ou não, né? Porque se vocês estiverem fora da legislação, ele vai, enquanto investiga isso, que é uma forma de perícia também, enquanto investiga isso, ele vai decidir se sim ou não. Se você continua, se você pode ser julgado inocentado ou se você precisa ir para julgamento e perder o seu direito no conselho. O que tá tão engraçado nessa aula? Essa aula não é engraçada, não. O quê? Eu não escuto. Então, nesse caso, né? Assim como pode acontecer com vocês, acontece que as regras, né? Que existem, responsabilizam vocês e dão a consequência para vocês desses atos cometidos, né? Exemplo, se vocês não entregam as coisas, eu não tenho como dar nota para vocês porque eu não tenho como fazê-la surgir. Então é uma responsabilidade de vocês, é uma consequência. Eu tô aqui para tratar vocês como adultos. Eu sei que vocês não são, mas se trata de uma matéria, de um curso técnico que é mais complicado. Então eu trato vocês como adultos, como futuros colegas de trabalho. Mas eu também tenho regras a cumprir aqui com a sede, com vocês, com tudo, porque depois vocês reclamam com o colégio, né? Porque vocês reclamam, cadê minhas coisas, cadê minhas notas? Entenderam? Eu sei disso aí, tudo que vocês estão passando. Eu sei que a aula ela é uma coisa mais. Essa aula é uma coisa um pouco mais. Não é tão divertida. A aula de direito, né? Não é tão divertida, mas vocês precisam saber disso, porque é o primeiro passo quando a gente vai trabalhar. É a gente se portar corretamente conforme o nosso ambiente de trabalho. Então, se você não observa, não aplica essas coisas, essas regras, você deve
em mente que vai ter punição. Na área de saúde, as punições são graves, porque se trata de vida de pessoas. Vocês acham complicado aí ter essa pergunta, seguir as regras de algum lugar? Acham, né? Tipo a da escola? Isso vai mudar com o tempo. Vocês vão entender, vocês vão ter contato com a vida mais e vocês vão ver que se vocês não seguirem as regras, não vai dar certo. Por enquanto, ainda é assim, as regras são um pouco mais maleáveis para vocês. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais. E é o momento do trabalho, é o momento do quando a gente cresce. Então, é bom vocês começarem a ter isso em mente. Que assim, por enquanto, vocês vão ter os pais chamados, vão ter alguma coisa assim que acontece na escola, uma advertência, um problema com nota. Mas depois a coisa começa a ficar mais complicada. Como eu disse, você pode ir preso, você pode perder as suas coisas. Então, algumas coisas, né, alguns procedimentos, em algumas situações, elas vão se encontrar na alçada da experiência e da autonomia profissional. Mas independente do quanto o profissional seja experiente, do quanto ele seja autônomo, sempre tem os princípios e regras a serem observados. Foi o que eu disse agora. Outra coisa, vocês têm que saber interpretar essas leis e regras. Vocês ainda têm dificuldade de interpretar coisas. Claro que você não vai sentar aí com o Código Civil, o Código da Saúde e saber interpretar tudo. Só me faltava. Mas vocês têm que saber interpretar algumas coisas, igual as que eu estou falando agora. Que eu falei de punição, de chamar pai, etc e tal. A Verônica, ela pode daqui a pouco colocar isso no LSO. E aí vocês têm que assumir a responsabilidade disso. Bom, então sabendo de algumas leis e algumas regras, a gente evita que causar mal para os outros, causar estresse no ambiente de trabalho, causar problemas com a nossa equipe, causar problemas para um experimento, para a indústria, com o medicamento, enfim. A gente conhece os nossos limites, a gente conhece os nossos também poderes pela lei. Aí eu queria que vocês fizessem uma discussão, né, sobre as possíveis situações em que vocês podem falhar, mas eu acho que vocês nem escutaram direito a aula, então
Na área que vocês querem trabalhar, na área que vocês querem atuar, fazer uma discussão assim, quais os possíveis erros profissionais no ambiente que poderiam causar problemas para a família, problema para o paciente, problema para o seu trabalho, que responsabiliza vocês. Entendeu? Façam uma discussão sobre isso, me digam alguma coisa, pelo amor de Deus. Me perguntem algo. Eu sempre chego à conclusão que quando não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida nem nada, é porque ninguém entendeu coisa nenhuma. Tem que prestar atenção, tem que. Mas, bom, ficar quieto já é uma coisa que ajuda bastante, porque daí os outros que estão querendo prestar atenção daí conseguem. Vocês já pararam para pensar em legislação na vida de vocês? Eu sei que não é uma coisa muito comum na idade que vocês estão. Afinal, eu tive a idade de vocês e eu não pensava nisso. Legislação, o quê? Por isso que eu estou perguntando, por curiosidade. Se vocês já pararam para pensar nisso. Vocês sabem alguma coisa porque quando vocês estão na rua, quando vocês sabem o certo e o errado. Então vocês sabem alguma coisa. Mas assim, pensar sobre aquilo que vocês querem fazer e como que isso influencia. Como a lei influencia suas possibilidades de ações e de não ações, né? Aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Acho que não, né? Essa aula vai até que horas mesmo? Vocês já pegaram café hoje? Já acordaram? Sou. Não. Nem pretendo, nem tenho idade mais. Hã? Quantos anos eu tenho? No mês que vem eu faço 40. Não, mês que vem, exatamente daqui um mês, eu faço 40. Dia 19 de setembro.
Pode mandar. Oi? Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui, mas depois no próximo trimestre eu quero ver vocês prestando atenção, quero ver vocês fazendo as coisas direito. Porque senão, ó, eu amo vocês também, mas vocês têm que fazer, tá? As coisas direito. Tá bom? Então tá. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.